Oi, gente, eu sou a Kellen e o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou explicar melhor o que tem acontecido comigo e porque vocês viram que eu passei 2 semanas no hospital. As 2 primeiras semanas de maio eu fiquei num hospital internada e eu postei isso no Instagram. Depois eu falei pra vocês que eu iria explicar melhor qual é a situação. Então hoje eu vou falar um pouco sobre isso, porque eu pensei muito sobre isso e eu acho que é importante eu falar sobre isso, que às vezes vocês podem estar vendo alguém passar por algo semelhante e orientar essa pessoa a procurar ajuda é o melhor que vocês podem fazer. Então, assim, é um vídeo um pouco diferente, não vou falar sobre livros, vou falar um pouco de lifestyle, que tem essa categoria aqui, né? No nosso canal, inclusive eu tenho alguns vídeos de diário de noiva, mas assim, meus links das redes sociais estão aqui na descrição, fiquem à vontade para me acompanhar, principalmente no Instagram, eu estou sempre muito ativa mesmo lá. Então, o que que aconteceu? Eu fui internada em maio porque uma taxa minha tá descontrolada desde a época que eu peguei o Covid. Quando que eu peguei o Covid? Eu peguei na semana do meu aniversário, no ano passado. Sim, gente, eu não. Até a minha festa de aniversário foi, tipo, bem reduzida, eu, meu esposo e meus gatos. Porque não tinha como fazer nada, a gente tava no auge da pandemia, muita gente, assim, tava se contaminando, mas estavam começando as vacinações, só que há uma semana antes de eu me vacinar, infelizmente, a gente foi contaminado. Primeiro meu esposo, depois eu. E demorou um pouco para eu ter o resultado de que realmente eu estivesse com Covid. Meu primeiro teste foi negativo, só que eu já estava contaminada. E aí, assim, eu fui piorando, e aí eu pensei, não tá certo, então eu vou fazer um novo teste. Inclusive, eu falei um pouco sobre isso no meu vlog de leitura do Destruidor de Mundos, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, tá? E assim, o que aconteceu? Durante a época que eu tive o Covid, eu tive muitos efeitos colaterais que o meu esposo não teve e eu achei isso muito estranho. Mas eu sei que cada um tá tendo sintomas diferentes, às vezes as pessoas não têm todos os sintomas, né? Mas no meu caso foi muito intenso. Inclusive, em uma das consultas que eu fiz de acompanhamento com o médico, ele falou que eu tava tendo um dos sintomas de Covid crônico. Então eu tinha que ir na emergência para saber como é que tava minha hidratação, como é que eu tava, enfim, né? Então eu fui lá e eles acabaram passando um determinado exame que eu nunca fiz na minha vida. Ele se chama CPK. E o que que ele avalia? Ele avalia a taxa de destruição muscular sua. Então, por exemplo, quando você vai para academia ou faz exercícios físicos em casa, não sei, você vai para uma dançar bastante à noite e tal. Então, normalmente, esse tipo de atividades um pouco mais intensas quebram um pouco as suas moléculas de músculo, né? Quebram um pouco e produz uma elevação dessa taxa. Normalmente as pessoas que vão à academia já sabem disso, que quando no dia que elas vão, essa taxa de CPK dá uma elevada. Qual é a taxa normal? Ela é de 0 a 129, é o normal, sabe? Dentro desse padrão tá normal. Só que o que aconteceu? Quando eu fiz o primeiro exame desse, deu 3.000 e pouco. E o médico, infelizmente, não foi tão profissional e ele não deu a devida atenção. Ele ficou fazendo várias suposições. Ah, você fez exercício. Ah, você fez... Ah, eu falei, não, eu não fiz exercício. Ah, você fez isso. Eu falei, não, eu não fiz nada. Eu, tipo, tô de repouso em casa, tô com Covid. Aí eu falei, não, mas enfim, ele não deu importância. E aí o que que aconteceu? Na época que eu peguei o Covid, eu tinha muitos sintomas musculares. Então, assim, eu não tive nada respiratório, graças a Deus. Mas eu tive um pouco de febre, eu tive muitas dores musculares nas pernas, na minha lombar. E tinha momentos que, tipo, eu ia baixar pra fazer alguma coisa pros meus gatos, ou até pegar meus gatos, e eu não conseguia levantar. Tamanho a falta de força que eu tinha nas pernas. Então, às vezes, eram situações bem difíceis que meu esposo me ajudou várias vezes e tal. Então, depois que passou a semana, eu cheguei aí ainda mais uma vez num pronto-socorro para saber se a minha taxa já é normalizado. E elas fizeram o teste e não tinha normalizado. A minha taxa ainda estava aumentada. Acho que tinha chegado a 4 alguma coisa.
E a doutora falou para eu não ficar tão preocupada, porque realmente era uma característica do Covid, causar uma grande inflamação e outras taxas iam sair do controle, mas que eu esperasse, sei lá, algumas semanas, um mês, e depois eu procurasse um ortopedista para ele me avaliar, para ver se eu estava bem. E aí passou um mês, passou 2 meses, eu esperei, né? Só que as dores diminuíram, só que não sumiram. Então eu tinha dificuldades reais de fazer coisas em casa, dobrar cobertores. Então, assim, eu tinha algumas forças e outras não. Por exemplo, eu conseguia pentear cabelo, me arrumar e tal, mas quando eu ia lavar a louça já era difícil pra mim. Então começou a afetar minha vida diretamente. E aí eu procurei um ortopedista. E resumindo, ele também não me deu atenção e queria que eu fizesse fisioterapia, e aí eu não concordei muito com o que ele falou, e eu pensei, já que eu tô sentindo muita dor na lombar, vou num urologista e vou ver se meus rins estão bem, né? Porque eu não sei. E aí eu fui no urologista, num ótimo urologista de indicação. E aí ele fez alguns exames comigo e ele falou que as minhas funções renais estavam normais, mas o meu CPK estava em 7.000 e tanto. Então ele estava muito alterado e ele ficou extremamente preocupado. Falei, não, isso aqui não é normal. Você tem que procurar um reumatologista e descobrir se você desenvolveu alguma doença reumatológica. Então eu procurei um reumatologista dentro do meu plano de saúde e ela fez vários exames de doenças autoimunes e ela tentando achar a causa que, enfim, poderia estar causando o aumento da CPK. E eu tava proibida nesse tempo todo, eu fiquei proibida de fazer qualquer tipo de atividade física. Então, assim, eu não tava indo na academia, eu não tava malhando, até me alongar eu tava evitando. Então, assim, eu não tava fazendo nenhum tipo de esforço. O máximo que eu fazia é ir no trabalho e voltar do trabalho. E isso eu comecei a usar acessos alternativos, tipo, eu não subia escada, eu subia rampa. Mesmo porque eu descobri que subir escada se tornou praticamente impossível pra mim. Então, eu subo um lance de escada, eu tô quase morrendo. Assim, literalmente. E aí eu tenho que esperar um pouco pra conseguir subir um segundo. E se eu insistir nisso, eu acabo tendo uma urina de outra cor, tipo uma urina mais marrom, sabe? Eliminação de sangue mesmo na urina. Então, isso pode acabar agravando o funcionamento dos meus rins. Então, assim, é uma situação séria, sim. E aí a reumatologista fez uma série de exames e dentro dessa época eu tava tentando conseguir a minha cirurgia de endometriose profunda, que é um outro problema que eu tenho e que tava me preparando para fazer a cirurgia, só que o meu ginecologista, especialista em endometriose profunda, falou para mim que ele não iria me operar com uma taxa tão alta de CPK, que a gente tinha que descobrir a origem, entender melhor a situação para saber se era um real risco ou não, mas por enquanto ele não poderia me operar. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer algum vídeo falando da endometriose profunda, mas nesse vídeo a gente vai estar falando só sobre a CPK, tá? Então, assim, o que eu fiz? Eu fiz o que eu pude, eu fiz todos os exames, e aí a reumatologista olhou, não, as únicas coisas que estavam dando alterados eram todos os marcadores musculares, mas nenhuma doença deu positivo. Então, o que ela falou? Já que você está pretendendo fazer a cirurgia, então vamos usar corticoide por 3 meses para que baixe o seu CPK e você possa fazer a cirurgia, para não ter nenhum risco cardíaco e tal durante a cirurgia. E aí, assim, eu acreditava que era algo ok, só que ela infelizmente não fez um bom acompanhamento comigo. Então, eram 3 meses que eu ia tomar altas doses de corticoide. Só que ela não fez um acompanhamento de mês a mês para saber se realmente minha taxa estava baixando ou não. Então eu não sabia. No primeiro mês eu senti uma leve melhora, mas assim, foi muito sutil de melhora. E aí quando foi pro segundo mês eu já comecei a baixar a dosagem do corticoide. No segundo mês eu inchei. Eu inchei muito, muito mesmo. E eu comecei a inchar o meu rosto. Então assim, vocês podem até ver aqui nos vídeos do canal.
de 3 meses pra trás, vocês vão ver a diferença do meu rosto. Ele, inclusive, tá um pouco inchado ainda, porque o corticoide ainda tá saindo do meu corpo. Então, tem momentos que eu tô com o rosto desinchado e tem momentos que eu ainda tô com ele inchado. Mas eu inchei, assim, absurdamente. E não foi só o rosto, minhas pernas incharam. Eu inchei de uma forma geral. E aí eu cheguei a mandar e-mail pra ela perguntando se isso era normal, porque eu não esperava. E eu perguntei pra ela se eu deveria esperar algum, como eu posso dizer, efeito colateral. E ela falou que nenhum. Então aquilo tava muito estranho pra mim. E eu comecei a ter outros efeitos colaterais, tonturas, dores de cabeça e dores musculares. E as coisas estavam fugindo do controle, eu sentia calores, sabe, loucos assim, calafrios. Era muito estranho, gente. E aí, quando virou o 3º mês, eu reduzi, mudei de novo a medicação pra ir reduzindo, né? Eu passei 2 semanas com muitas crises estomacais por causa do corticoide, porque ele ataca o estômago. Isso porque eu estava tomando o protetor estomacal desde o início. Então eu passei 2 semanas muito mal e eu resolvi não tomar mais o corticoide. Então eu mandei um e-mail para a médica dizendo que eu queria suspender. Ela, mas não dá pra você aguentar, até falta mais algumas semanas pra completar. Eu falei, não dá. Eu quero suspender. E aí ela começou a me passar o desmame. E aí a gente começou a desmamar o corticoide. E aí eu antecipei a consulta com ela. E eu pensei, já que eu vou antecipar a consulta com ela, eu vou antecipar os exames, porque não tem o menor cabimento. Eu vou lá sem exame nenhum, como é que ela vai me avaliar? Então eu fui fazer os exames que ela já tinha deixado comigo, as receitas. Quando eu vi o exame, a minha taxa tava assim, só pra vocês entenderem. Quando eu comecei a fazer o tratamento do corticoide, meu CPK já tinha baixado pra 2.400. Aí, quando eu fui fazer esse último pra retornar nela na consulta, já tava 7.800. E eu fiquei chocada, como assim o meu CPK está muito maior do que quando eu comecei, se era pra ter abaixado. E quando eu informei isso pra ela, ela ficou bem desesperada e disse que eu tinha que procurar uma emergência porque estava fora de controle e eu não podia suspender de jeito nenhum o corticoide porque eu precisava dele. Então, assim, eu entrei numa discussão muito grande com ela e eu conversei com meu esposo, falei, vamos fazer o seguinte, preciso de outras opiniões, porque desse jeito não dá. Eu tô muito inchada. Gente, eu tava muito inchada. Sabe quando uma pessoa fica grávida de 8 meses e a perna tá enorme? Tinha momentos que o meu tornozelo ficava desse tamanho. Muito grande. E era só o tornozelo, os 2 tornozelos. E eu chegava em casa desse jeito do trabalho. Era, assim, assustador, sabe? Eu não tirei foto desses momentos porque eu fiquei muito assustada. Então eu preferi não registrar. Então eu tava muito preocupada com a minha saúde. Então eu fui num grande hospital de referência aqui do Distrito Federal, onde o meu plano cobria, e fui na emergência, depois de um dia de trabalho, no dia seguinte, né, no dia de trabalho, e aí eu fui lá, e aí a médica ouviu toda a minha história, e ela falou, vamos fazer o seguinte, eu vou te hidratar bastante, passar 2 bolsas de soro, e eu quero que você faça o exame de urina pra mim, e eu vou colher sangue pra fazer CPK de novo, e outros marcadores pra ver se seus rins estão bem. E aí a gente toma uma decisão. Se o seu CPK começou a diminuir, a gente vê o que faz. Agora, se o seu CPK continuar aumentando, aí a gente vai te internar e vamos começar uma grande investigação internada para você poder ser mais célere. Porque se a gente fizer isso por ambulatório, vai ser mais demorado. Então, vamos te internar e aqui já tem todo o aparato e aqui você vai fazendo os exames e a gente vai investigando, tá? A gente pede um parecer da reumatologista daqui, da reumatologia daqui e a gente vai, enfim, investigando. E foi isso que aconteceu, porque quando chegou o resultado, minha CPK já estava em 9.000 e pouco. Então ela já tinha subido muito em tão pouco tempo. E eu comecei a ter dificuldade de andar lá dentro mesmo do hospital, o tanto que eu tava inchada. Minhas coxas ficaram extremamente duras, sabe? Sabe quando você faz muito exercício e você meio que lesiona um pouco sua coxa e ela fica inchada e dura? Eu tava desse jeito e eu tava com muita dificuldade de andar já. E aí eu passei 2 semanas lá. Ao longo dessas 2 semanas, o meu CPK chegou a um pico de 76.000.
Gente, isso é muito alto. Muito, muito alto e foi muito assustador. O que os médicos me deram lá? Hidratação, ou seja, soro, vitaminas e analgesia, que era de pirona de 6 em 6 horas. Era só isso que eles me passavam porque eles estavam fazendo exames tentando achar. Eu colhia sangue todos os dias e aí a reumatologista foi me ver, ela me examinou e tal, e ela supôs, eu mostrei todos os exames que eu já tinha feito com a outra reumatologista. Ela falou, não, eu quero que você faça de tal doença, um antiju, que é uma doença autoimune. E aí eu fiz, deu negativo. E aí tudo que eles pensavam dava negativo. Então eles foram acionando outras áreas, urologista, neurologista. Aí a neurologista-chefe foi conversar comigo. E foi entender melhor meu caso, foi entender como é que o que estava acontecendo comigo e tudo mais. Aí eu contei pra ela tudo o que estava acontecendo. E assim, e aí eles começaram a fazer uma correlação de um histórico de fraqueza muscular que eu tenho desde a minha adolescência, sabe? Eu sempre soube que eu era um pouco diferente na minha escola, nas aulas de educação física, que eram aulas que eu não gostava de fazer. Porque eu nunca consegui correr. No máximo eu corria 2, 3 voltas e eu tinha que começar a andar porque eu estava tão cansada que eu começava a tropeçar. E aí eu tinha, gente, muitos apelidos do tipo lesma, tartaruga. Então, assim, bullying eu sofri muito na escola. Então, assim, eu sempre fui a nerd da escola, né? Nasci por ver dos livros, né? Eu sempre fui a nerd da minha sala. E ainda tinha essa dificuldade de exercícios físicos, então as pessoas caíam mais em cima de bullying, né? Então, quando a gente sofre bullying, a gente aprende a se defender. E eu aprendi a me defender. Porque essas pessoas nunca vão reconhecer que elas estão machucando outras. A verdade é essa. Até hoje eu acho que essas pessoas... Eu tenho um pouco de contato com elas, né? Do grupo da época da minha escola. Essas pessoas que realmente me machucaram ao longo dos anos nunca pararam pra pensar se me machucaram ou não. Porque eu realmente revidava, assim, discutia, reclamava. Porque eu sempre fui inteligente, né? Então eu usava as palavras pra tentar me defender. Então, e é assim que a gente tem que fazer, né? Buscar os nossos direitos. Então, assim, eu sempre sofri bullying por causa disso e outras coisas por ser nerd mesmo. Gostar de ler, gostar de estudar, tirar boas notas. E aí, eles levaram isso em consideração porque, em relação às minhas irmãs, eu tinha um desenvolvimento muscular diferente, porque elas conseguiam correr, eu não. Elas conseguiam jogar as coisas direito, vôlei direito, eu tinha fraqueza pra, enfim, fazer coisas simples, mas não afetava a minha vida, entendeu? Eu não tinha essa característica de afetar diretamente a minha rotina. Eu fazia dança na igreja, então eu tinha outras atividades físicas que não me exigiam tanto quanto as aulas de educação física e eu me dava bem. Então tinha poucos exercícios que eu não conseguia fazer e eu não gostava muito de jogar vôlei. Então já viu, né? Aí o que acontece? A neurologista associou isso ao meu momento atual. E o que a reumatologista me disse? Ela falou que tem 3 situações que uma pessoa pode passar na vida e que podem ativar ou uma doença autoimune ou uma doença genética, que é a pancada, que não foi o que aconteceu, uma grande inflamação, que é o Covid, diria isso, né, que ele é uma doença autoinflamatória, muito, muito mesmo inflamatória, e um forte choque emocional. E esse ano eu tive muitas perdas. Infelizmente, no início desse ano, eu perdi meus 3 avós. Eu já tinha perdido minha outra avó no ano de 2017. Então, em fevereiro eu perdi um e em março, e na mesma semana eu perdi outros 2. Então, assim, foram muitos enterros, foram muito choro. Então, assim, meus avós, dois deles eram mais presentes na minha vida do que o outro. Então, foi muito, muito difícil pra mim a perda deles. E até hoje tá muito difícil ainda. Porque realmente eles sempre foram muito, muito importantes. Ai, gente, tá difícil gravar esse vídeo. Então, aí o que aconteceu? A neurologista associou isso à minha situação e ela disse que talvez
fosse uma doença genética, que eu já tivesse e que que eu já tinha alguns sintomas, mas que o Covid despencou, assim, sabe, em relação a ela. Então, eles queriam fazer um exame específico chamado biópsia do músculo da coxa. Só que dentro da rede privada eu não consigo fazer esse exame porque não tem profissionais capacitados para fazer esse exame, nem para fazer a coleta do material, nem para fazer a análise do material. Então eu teria que conseguir num hospital público aqui do DF de referência na área e teria que ser lá dentro. Mas para eu conseguir lá eu tinha que estar de alta. Então assim, também não tinha o menor sentido eles me manterem no hospital, porque depois que chegou em 76 mil, de repente começou a cair. Então eu perguntava para os médicos, tá, mas o que aconteceu para fazer subir? Não sei. O que aconteceu para fazer cair? Não sei. Sabe, eles não tinham respostas para nada. E, tá, doutor, o que eu tenho? A gente não sabe, o seu caso é raro. Então isso era muito difícil para mim escutar. Então no dia da minha alta, gente, eu chorei muito. Chorei muito, muito, muito. Foi muito difícil para mim vir para casa e sabendo que eu não tinha, sabe, nenhuma resposta para nada. Então eu comecei a tentar a consulta nesse hospital público. E aí eu vou deixar essa primeira parte aqui no YouTube. E aí a partir do momento que eu conseguir a consulta lá e eu começar a ser atendida, eu vou gravar novos vídeos atualizando vocês do que tá acontecendo, do que foi descoberto. Até o momento, todas as doenças que eu fui testada, autoimunes, possíveis que vocês consigam pensar, deu negativo. Graças a Deus, assim, minha família tem ficado muito preocupada, meu esposo também. Assim, é uma situação, gente, que às vezes eu pego o meu gato maior, que vocês já viram ele aqui no canal várias vezes, o Minho, ele tem 7 quilos. Eu pego ele no colo e aí quando eu vou devolver, eu dou mau jeito nas costas. E eu fico travada. E eu tenho que fazer massagem pra, tipo, soltar o músculo pra eu poder conseguir erguer as costas. Porque eu não sei, a verdade é que eu não sei o tanto que essa queimação de CPK tá me afetando muscularmente, né? Graças a Deus, o pessoal do hospital me terminou de passar o desmame do corticoide. Eu terminei de tomar o corticoide no final do mês de maio. O último dia de maio foi o último dia, mas ainda tem um mês ainda pela frente de efeitos do corticoide pro corpo ir eliminando. Então é uma situação que, assim, eu tenho passado, mas eu não tenho respostas. E eu fiquei muito chocada, assim, gente, de saber que tem muita gente em situações parecidas com a minha. Que depois que pegou o Covid, começou a ter sintomas de coisas e coisas que não tinham e que a vida mudou. E que tem sequelas e não sabem o que é e que tem que procurar, assim, atendimento. Então, assim, se vocês conhecem alguém, se vocês têm se sentido estranhos depois de ter pego o Covid e não passou como deveria ter passado, né? Vão procurar médico, procurem atendimento, não deixem isso, sabe, ficar por aí. Isso é muito importante, sabe, vocês cuidarem de vocês, sabe? Graças a Deus, Deus tem cuidado de mim, porque eu nem sei o que aconteceria comigo se eu tivesse uma situação lá e as coisas não tivessem baixado, porque eles não têm explicação. A verdade é essa, eles não têm explicação porque minha CPK começou a baixar. E eu creio que Deus tá no controle da situação, que Deus tem abençoado a minha família também, porque a gente tem passado situações muito difíceis com tudo isso, né? Tem sido difícil para eu ir trabalhar presencialmente? Tem, gente, eu não vou mentir para vocês. Mas desde que eu saí do hospital, eu tenho feito exercícios de fisioterapia 2 vezes por dia, para eu aguentar o rojão de sair de casa e andar e subir rampa e descer rampa, sabe? E subir 2 lances de escadas obrigatórios que eu tenho que subir antes de chegar no meu trabalho. Então eu sofro muito quando eu vou subir esses 2 lances, assim, indescritivelmente. Então a dor que eu sinto é uma dor parecida com uma dor de muito exercício físico, sem ter feito nada. Então sim, é uma situação difícil que eu tô correndo atrás. Então se vocês pararem pra pensar, eu nunca deixei quieto. Eu tô há 1 ano atrás disso, porque eu já acabei de fazer aniversário de novo, dia 12 de junho. Então já tem 1 ano, né? E assim, as coisas
têm acontecido, mas elas têm acontecido devagar. Mas eu tô correndo atrás pra descobrir o que é, pra eu me tratar, pra eu ficar bem, sabe? Então, assim, por isso que eu evitei alguns dias dos outros meses, às vezes, de postar foto minha no Instagram. Porque, no feed, né? Porque a gente já tava muito inchada. E chegou um ponto de eu estar tão inchada que eu nem me reconhecia mais no espelho, sabe? Eu tava um cara de biscoito, sabe? Era muito ruim pra mim aquilo, emocionalmente, além de todos os dramas emocionais que eu tava passando com as perdas dos meus entes familiares. Então, é isso, gente. Então, fica esse alerta. Se vocês conhecerem alguém que tem passado por situações que nunca passou depois que teve o Covid, fala pra procurar ajuda, fala pra ir no médico. E não é porque um médico te atendeu mal que você vai pra casa e não vai fazer mais nada. Vai procurar outro, e procure outro, e procure outro, até ter a resposta que você precisa, tá? Então, essa vai ser a parte 1 do que está acontecendo, das sequelas de Covid. Assim que eu for fazer a consulta, conseguir a consulta e ter mais informações sobre o meu caso, eu trago aqui pra vocês saberem como é que eu tô. Mas eu pensei muito se eu gravava ou não gravava esse vídeo aqui pra vocês. Mas eu achei fundamental gravar, porque a gente nunca sabe o tanto que o outro tá sofrendo, sabe? E isso é muito, muito importante, a gente poder ajudar o próximo, né? Então, tchau, gente, e até o próximo vídeo.